Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui invadindo o Facebook, nosso amigo, companheiro Marcos Antônio, para batermos esse papo, né, sobre essa importante lei que foi aprovada, né, a Lei de Emergência Cultural aí. E, sem mais delongas, vamos bater esse papo. Vamos aí falar um pouco aí, Marcos, que está por dentro de todo esse processo aí. Vamos chegando, ó. Bota seu comentário, faz sua pergunta, beleza? Que no finalzinho, né, Marcos vai estar respondendo qualquer dúvida que você tiver durante a live, tranquilo? Beleza? Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, galerinha que vai chegando aí. Já temos comentários aqui, ó. Boa noite, você está chegando aqui agora. Deixa seu comentário, compartilha, que é muito importante vocês compartilhar também. Esse é um momento importante para os artistas, né? De todo o Brasil, né? Principalmente de nossa cidade Santa Cruz e nosso estado do Rio Grande do Norte. Compartilha aí esse link. Bom, agora sem mais delonga, né? Vou chamar ele aqui, fazer uma pequena apresentação. Bora, Marcos. Bora. Boa noite. Bom, galerinha, Marcos Antônio da Silva, mais conhecido como Marcos Silva aqui para os mais chegados, né? Membro da Companhia Teatral Arte Viva, um dos melhores e maior e antigo grupo de teatro de rua, né? Fica situado aqui em Santa Cruz, no bairro do Paraíso. Quem não já assistiu, não já ouviu falar, né, da Companhia Teatro Arte Viva, né? Marcos, ele milita na área sociocultural há 18 anos. Atualmente, ele está na assessoria do vereador Paulo César Beju, também aqui da Comunidade do Paraíso, na cidade de Santa Cruz. Tem atuação no serviço de radiodifusão comunitária e é membro do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade de Santa Cruz. Então, Marcos, dê uma boa noite para a galera aí, né? Vamos bater esse papo aí sobre essa importante lei que foi aprovada aí para nós artistas. E aí, galerinha, beleza? Boa noite, Robson, boa noite a todos vocês que estão aqui na nossa live, esse momento para a gente trocar uma ideia sobre a Lei Cultura Viva. Então, sejam todos bem-vindos, é uma satisfação poder estar dialogando sobre esse processo que foi uma construção tão linda e tão bela, beleza? Vamos aqui trocando ideias, espero que o som esteja chegando bem aí. Geralmente a internet é um problema de imagem, mas saudação a todos vocês. Estendo meu abraço, né, meu abraço fraterno a todos que estão assistindo, independente se eu conheço ou não pessoalmente. Sintam-se todos abraçados e abraçadas, assim como eu quero sentir o abraço de todos vocês. É isso aí, Marcos. A galera já está aqui assistindo, Marcos. A gente já está um bom número de pessoas já nos acompanhando, beleza? E fique à vontade aí, quando você quiser que a gente dê início, né? As pessoas estão aqui comentando. Já? Já tem comentários aí aparecendo. A galera toda, né, presente. Estamos aí, com a galera massa aí. Quando você quiser iniciar, a gente... Vamos começar, né? Vamos começar, que eu não gosto de ficar esperando, nem gosto de esperar, não. Então, eu gosto de ser pontual. Beleza, podemos? Então lá vai. Podemos. Bem, antes de entrar especificamente na lei,
A gente vai tratar aqui de 11 artigos, certo, gente? 11 artigos, eu vou ler e explicar artigo por artigo, com seus incisos, parágrafo e tudo, tá? Então, não vai ser uma coisa de 10 minutos, mas eu peço encarecidamente a quem está acompanhando essa live desde já, que possa ficar até o final, porque sua dúvida pode estar no início, no meio ou no fim dessa explanação, né? Então, vamos junto até o final. Mas antes de tratar especificamente de ponto a ponto da lei, é importante fazer uma alusão de como foi esse processo de construção desta lei, né? Vocês não têm ideia da beleza, da grandeza, da riqueza que foi a mobilização e a construção deste projeto de lei, futuramente lei, quando for sancionado pela Presidência da República. Isso aqui verdadeiramente foi uma construção de base, foi algo construído de baixo para cima. Geralmente, quando se trata de ações no legislativo, de leis, dessas construções, geralmente são de cima, infelizmente, são de cima da pirâmide para baixo. Mas este processo foi, na essência, construção de baixo para cima. Embora a autoria do projeto tenha que ser, obviamente, para tramitar no Congresso, na Câmara, de uma deputada, neste caso, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, mas eu diria que a minuta, toda a minuta, a inicial deste projeto de lei foi construída pela base, pela classe artística, ladeado aí muitos artistas de todo o país, não é, de todos os estados, com o grande Célio Turino, que botou a minuta no papel, apresentou a deputada deu entrada, e aí começou uma grande mobilização. Então, a riqueza desta lei é desde o seu nascedouro, é desde o princípio, certo? Foi uma mobilização fantástica. Foi não, tem sido, porque inclusive tem acontecido vários cursos de formação com relação a essa lei. Esta live, inclusive, é fruto de uma destas formações que eu fui instigado a fazer para propagar a informação. Então, foi um processo lindo, todos os estados se mobilizaram, toda a cadeia da cultura, o teatro de rua, a capoeira, a dança, a cultura popular, não é? Foi uma manifestação fantástica, né? Criação de arte, de vídeos, não é? Todos os governadores, ou a grande maioria envolvida nesse processo. A nossa governadora, por exemplo, Fátima Bezerra, teve um papel fundamental no consórcio Nordeste, mobilizou todos os governadores do Nordeste para que eles mobilizassem os seus deputados e os seus senadores, não é? A rede de pontos de cultura do Rio Grande do Norte, a rede Potiguar de Pontos de Cultura, um papel fundamental na mobilização aqui no Rio Grande do Norte, de modo que eu confesso aos senhores e senhoras que tive poucas alegrias de participar de uma construção, obviamente bem mínima, né, aqui no nosso meio, mas tentando dar nossa contribuição como essa. Foi algo assim, tem sido algo realmente gigantesco. Mostra a força da cultura, senhoras e senhores. Nós não somos qualquer coisa. Embora, né, muitos, os donos do poder, achem que a cultura não é nada, nós somos muito e muito forte, porque vejam os senhores e senhoras, nós estamos falando de uma lei quase unânime no Congresso Nacional. Isso é raro de se ver, não é? Na Câmara, só o Partido Novo, por exemplo, ficou contra a lei. O Partido Novo, que é feito por empresários e por filhinhos de papai, que não conhece realmente a vida cotidiana do povo brasileiro, de quem está na camada de baixo, se postou contra, lá na Câmara. Todos os outros partidos foram favoráveis. No Senado, dos 75 senadores presentes na sessão de aprovação deste projeto de lei, 75 votaram favoráveis. Unanimidade no Senado. Então, veja o poder de mobilização que foi da classe artística, com um grande brilhantismo da relatoria da senadora Jandira, da deputada Jandira, do Rio de Janeiro, que conseguiu construir este consenso, né, junto a esta lei na Câmara e, consequentemente, ajudou na articulação do Senado. Foi um brilhante relatório e uma brilhante articulação da deputada Jandira. Então,
Eu estou dizendo isso antes de passar de artigo por artigo, para que o senhor e a senhora artista que vai ter acesso à lei não pense que é um presente de prefeito A, de prefeito B, de vereador A, de vereador B em ano de eleição. Não, não é um presente. Esta lei, este possível recurso de ajuda num momento tão difícil, a nossa categoria, foi fruto de uma grande luta, uma grande mobilização. Então, para finalizar esse inicial, eu invoco aqui 3 palavras que são assim bastante difundidas por Célio Turino, e quem não conhecer Célio Turino, quando terminar essa live, não faça agora não, porque senão vocês vão sair da live. Quando terminar a live, vocês pesquisem quem é Célio Turino, sigam ele nas redes sociais, que eu tenho certeza que jamais vocês vão deixar de seguir. Então, assim, eu invoco 3 palavras que é bastante difundida por Célio Turino, que é o sentir, o pensar e o agir. Há necessidade, mais do que nunca, da gente fazer uma união, integrar essas 3 palavras, esses 3 sentimentos, né? O sentir, o pensar e o agir, para que, de fato, a gente se torne um ser melhor, construa uma sociedade melhor, né? Construa mecanismos, né, de controle melhores, de participação melhores, né? O controle social numa democracia é fundamental. Então, para isso, a gente precisa sentir, a gente precisa pensar e a gente precisa agir. Então, dito essas 3 palavras, Robson, senhoras e senhores, podemos, eu acredito passar para o ponto a ponto da lei. E dizendo que fiquem à vontade para fazer pergunta, eu pedi que Robson deverá selecionar, não, mas todas as perguntas que forem feitas, a gente pretende debater. Pode ficar só uma pessoa na live, mas se houver, quantas perguntas houverem, a gente pretende debater. Então, fiquem à vontade para vocês que tiverem dúvida, fazerem aí os questionamentos que Robson vai estar tomando nota, tá bom? Então, eu queria fazer essa referência da inicial, de como surgiu este processo da lei. Robson, tá legal o som e a imagem está chegando? Tá show de bola, mano. De boa, beleza, tranquilo. Beleza. Então vamos, tem uma pessoa aqui me ligando, mas eu não posso atender agora. Enfim, vamos lá. Então, gente, nós estamos falando do projeto de lei número 1075 de 2020. Então, esse projeto de lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de março de 2020. Então, só uma breve, não explicações, mas um informe é que o número do projeto de lei é 1075. Porém, quando for sancionada a lei, né, que está, inclusive, já está nas mãos do presidente, na presidência da República, quando for sancionada, o número será outro, tá? Então, projeto de lei é um número, seja no Legislativo Municipal, seja no estadual, seja no nacional, projetos de lei têm um número, e quando é sancionado a lei, é outro número. Então, assim, a gente espera que a única diferença seja essa. Por quê? Porque no processo de articulação, no processo de negociação, de tramitação lá no Congresso Nacional, Câmara e Senado, foi acordado, foi feito um acordo com a base do governo, não é? Com a base do governo, para que fosse, então, sancionado tudo. Ou seja, houve mudanças do projeto inicial, da ideia inicial, para este final que foi encaminhado. Isso é natural, porque você, no parlamento, você está num processo, obviamente, de negociação. Então, você avança em alguns pontos e você recua em outros momentos, né? Então, para não ter o perigo do veto, foi construído esse texto final e, portanto, a gente espera que a única diferença seja no número da mudança do projeto de lei para a lei e nada mais, ou seja, que tudo seja sancionado, tá? Depois a gente pode discutir o que é sanção, o que é veto, se vetar, o que é que acontece. Não vamos tratar disso agora, tá? Mas no final da live, se quiser debater, a gente debate sobre isso. Mas o importante é que foi acordado, não é, entre o Congresso Nacional e a base do governo de que a sanção deveria acontecer,
Podemos passar. Chegamos no artigo 1º da lei, ok, gente? Então, o que é que diz o artigo 1º? Esta lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, certo? A ser adotado durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Vocês me perdoem, tem uma pessoa só ligando aqui, eu vou desligar esse danado desse celular, porque não tem condição, não. Então, assim, vamos se ater aqui a este artigo. Eu destaquei o decreto legislativo, porque isso, inclusive, foi uma dúvida tirada em um dos cursos que nós tivemos. Um curso maravilhoso, tem sido fantástico, vocês não têm ideia. Por quê? Porque muita gente estava tendo dúvida com relação aos decretos municipais de calamidade pública ou decreto estadual de calamidade pública. Por exemplo, Marco, meu município não tem decreto de calamidade pública. Meu município vai receber recurso? Os artistas vão poder ter acesso? Vai receber sim, os artistas poderão ter acesso. Marcos, o meu município tem decreto de calamidade pública, o caso de Santa Cruz. Vamos supor que hoje o prefeito Ivanildinho aqui de Santa Cruz revogue o decreto. Né? Não tem mais calamidade pública em Santa Cruz. Marcos, o município de Santa Cruz vai receber e os artistas terão acesso? Vai receber sim. Marcos, o governo do estado tem um decreto de calamidade pública, mas daqui a um mês, vamos supor que a governadora Fátima chegue e diga que não há mais necessidade de calamidade pública, então vai revogar o decreto. Marcos, o Rio Grande do Norte vai receber o recurso? Vai, tá certo? O que importa para essa lei é o decreto legislativo, ou seja, o decreto nacional, que já está determinado que vai até dia 31 de 2020, ok? Então, nada tem a ver os decretos municipais e estaduais para receber ou não o recurso perante essa lei, ok? O que vale é o decreto nacional, vai até dia 31 de dezembro. Arrocha o nó aí, Robson. Robson? Oi? Robson, está me ouvindo? Pode, acho o nó aí. Artigo 2º. Vamos para o artigo 2º. Tá? Não vão perdendo, não vão se confundindo. Se eu enrolar muito, vocês me perdoem, viu, gente? Porque minha oratória é péssima, meu intelecto é extremamente limitado, então não vai ter palavras bonitas, certo? É possível que eu me enrole. E não sou advogado, obviamente. Então, se eu cometer alguns pecados, vão me perdoando aí e a gente vai melhorando ao longo. Artigo 2º. A União entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, portanto, só uma vez, no exercício de 2020, o valor de 3 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de... Então, vamos primeiro analisar isso aqui, depois a gente vai para o meio de... O que é que acontece aqui? Aqui a gente já sabe que a gente tem o valor, né? A gente tem um valor de 3 bilhões. Todos os estados, 26 da federação, ok? Distribuído para todos os municípios do Brasil, ou seja, 5.570, se não me engano, 5.570 municípios terão acesso a este recurso, ok? Então, a gente já sabe quem recebe, já sabemos o valor, e agora vamos para o meio de como é que as prefeituras, os estados vão executar esse recurso. Mete bronca, Robson. Então, vamos lá. Possibilidades, tá? Pode ser as 3, pode ser 2, enfim. Mas a gente vai aqui debater sobre essa... Eu, pelo menos, tenho minha visão aqui de como deve ser. Mas são 3. Então, aqueles 3 bilhões que serão divididos para estados e municípios, o governo do estado e os municípios irão aplicar em que, como é que em que um diz aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura,
Então, isso aqui é um valor à pessoa, ao artista, tá? O valor a gente vai ver mais embaixo. Marco, todo mundo pode receber? Todo artista pode receber? Não. Tem alguns critérios, certo? Que vocês vão ver lá embaixo. Então, não precisa ser artista, né? Não precisa ser só artistas. Por exemplo, a gente fala muito artista, mas a lei abrange técnicos de som, técnicos de iluminação, seguranças, por exemplo, das casas de espetáculos. Não é a nossa realidade, é a realidade da maioria dos municípios do Rio Grande do Norte. Mas veja que a lei não abrange só artista, mas produtores e quem vive da cadeia produtiva da cultura, tá certo? Então, assim, a renda emergencial é a pessoa, ao artista, tá? Pessoa física, tá bom? Inciso 2, como é que as prefeituras podem aplicar? Pode aplicar em subsídios mensais para manutenção de espaços artísticos e culturais. Pode a micro e pequenas empresas, os MEIs, cooperativa, instituições, organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. E 3, editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, iniciativa, curso, produções, desenvolvimento de atividade, de economia criativa e economia solidária, produções de audiovisual, manifestações culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Veja que esse inciso 3 ela é bem amplo, né? Mas aqui, então, nós já vimos em que os 3 mecanismos que a prefeitura pode utilizar o recurso. Ela pode utilizar como renda emergencial ao artista, pessoa física, ela pode um subsídio mensal para manutenção de espaços culturais, micro e pequena empresa. Então, é bom vocês observarem aqui que não trata apenas da questão do espaço físico. Por exemplo, uma sede, um circo, um centro cultural, não. Grupos, por exemplo, estão e desenvolvem atividades públicas de rua, por exemplo, teatro de rua, as danças folclóricas, o boi de rei, geralmente não tem uma sede, não tem um espaço, mas ele pode, sim, ter acesso a esse subsídio sem problema algum, beleza? Eu destaquei a questão de prêmios aqui no inciso 3 do artigo 2º, porque, assim, a gente sabe que nosso sistema é burocrático. O poder público, os mecanismos de fiscalização, infelizmente, é extremamente burocrático. Então, eu sou defensor que nós temos que lutar dia e noite para acabar, diminuir essa burocratização. Eu sou defensor dessa parte que defende esse entendimento. Tem que acabar esse processo burocrático do Estado, da relação entre o Estado e as pessoas, né, no firmamento de parcerias e de convênios. Tá? Eu sou favorável que a gente diminua. Então, eu acho o edital muito burocrático, é uma opinião minha. É possível que outros não achem, eu acho. Então, eu destaquei o prêmio porque eu entendo que nós temos que facilitar. Nós temos que facilitar. Se o município vai usar esse mecanismo, certo? Que seja através de um processo menos burocrático possível. E eu entendo que sejam os prêmios, tá? Então, assim, lembre-se, renda emergencial aos artistas, é um acesso fácil, eu acho que tem que ser implantado, sim, no município. Os subsídios mensais para os municípios é outro mecanismo que eu entendo que tem que ser, certo? E a questão do inciso 3º, eu, particularmente, oriento e defendo o menos burocrático possível. E desses, o que eu vejo menos burocrático é os prêmios. Pode passar. Marco, só que a galera está comentando aqui que está um pouco travando algumas coisas assim. Infelizmente, a questão da internet, entendeu? Ela fica oscilando, né? E fica desse travadãozinho assim. Mas aí, quem tiver alguma dúvida em algum nesse momento que foi, né, teve essas travas, só coloca aí no comentário que a gente, né, responde no finalzinho, beleza? Infelizmente, tem essa questão da internet que nossa realidade é bem perversa. Vamos lá, o parágrafo 1º do artigo 2º.
que é que ele diz? Dos valores previstos no caput, pelo menos 20% serão destinados às ações emergenciais previstas no inciso 3º deste artigo. Nós acabamos de ver os 3 incisos. Auxílio ao artista, né, emergencial ao artista, o subsídio a grupos, a instituições, a espaços culturais e tal. E o 3º, que é através de edital, de prêmio de chamada pública. Pois bem, aqui ele está dizendo que do montante que o recurso, que o município tem para receber, 20% desse montante seja aplicado naquele inciso, ou seja, seja aplicado ou em editais, ou em chamadas públicas, ou em prêmios, ou nos 3, enfim, vai depender do planejamento e da quantidade de recursos. 20%, ou seja, 80% poderá ser gasto no inciso 1, que é, né, o auxílio emergencial ao artista, pessoa física, pode ser utilizado no inciso 2, que são o subsídio às instituições, aos grupos, enfim, aos espaços culturais existentes. E 20% destinado ao inciso 3. Porém, ele diz pelo menos 20%, ou seja, pode ser mais, né? Não pode ser menos, tá? Embora eu sou defensor de que os municípios que receberem procurem atender ao inciso 1 e ao inciso 2, justamente por causa da burocratização que remete a esse inciso 3, tá? Isso é uma opinião minha e é uma construção que os artistas devem fazer junto ao poder público, tá? Passando. Bora, Robson. Parágrafo 2. Parágrafo 2º. O valor previsto no caput deste artigo será distribuído aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, deverá ocorrer em, no máximo, 15 dias após a publicação desta lei. Então, vamos supor que a lei seja publicada hoje, certo? A lei foi publicada hoje. Então, o governo federal tem 15 dias para remeter os recursos aos estados e aos municípios. Como a lei não fala se é corrido, se é dia útil, se não é, todo mundo que está participando dos cursos, inclusive a parte técnica da Confederação Nacional dos Municípios, entende que é dias corridos. Ou seja, foi sancionada hoje. O presidente tem 15 dias para destinar o recurso aos municípios e aos estados. Pode ser no primeiro dia, pode ser no segundo, pode ser no terceiro e pode ser no último, né? A gente espera que não seja esse demorado demais. Então, isso aqui trata apenas do prazo que a Presidência da República tem para destinar os recursos aos municípios e estados a partir da sanção. Lembrando que a lei encontra-se no Palácio do Planalto para sanção, mas até hoje não foi sancionada ainda. Eu acredito que será nos próximos dias. Bora lá, Robson. Artigo 3º. Os recursos destinados ao cumprimento do artigo 2º serão executados descentralizadamente, mediante transferência da União a estados, a municípios, ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura, ou quando não houver, outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão destes recursos, sendo os valores da União repassados na seguinte forma. A gente vai ver as formas daqui a pouco, mas primeiro eu destaquei essa questão do fundo aqui, preferencialmente ao fundo, para falar especificamente do nosso fundo de cultura, né? Nós temos o Fundo Municipal de Cultura aqui em Santa Cruz, criado desde 2012, portanto há 8 anos. Uma intensa luta da classe artística, com a sensibilidade do então prefeito Pérez, que inclusive participou de 2 reuniões com a classe artística para a constituição dessa lei. De lá para cá, infelizmente, a gente não teve mais o prazer de se reunir com a gestão. Mas temos o fundo. Lamentavelmente, nunca foi colocado nenhum recurso do município, não que a gente tenha conhecimento, neste nosso Fundo Municipal de Cultura aqui de Santa Cruz. Mas eu destaquei para dizer, nossa luta vale a pena, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas veja que uma ação como essa tem o Fundo de Cultura como preferencial, ou seja, facilidade
né? Tanta facilidade de entrar o recurso, como nós, enquanto sociedade civil, também teremos mais facilidade para fiscalizar, tá certo? Então, eu destaquei para dizer que a luta sempre vale a pena, né? Mais cedo ou mais tarde há de chegar, né, algum benefício quando está constituído um processo como esse que nós fizemos aqui em Santa Cruz. Vamos avante. Então, vamos lá, Marcos. Tá, a gente já sabe que são 3 bilhões. A gente já sabe que são os municípios e os estados, todos os estados, mais Distrito Federal e todos os municípios terão direito a receber. Ótimo, beleza, é isso mesmo. Agora, como? Como será feito esse rateio? O que é que a lei diz? O inciso 1 deste artigo diz justamente o seguinte: 50% dos 3 bilhões serão aos estados e ao Distrito Federal, sendo 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e 80% de acordo com a população. Então, já sabemos aqui que de 3 bilhões, 1,5 bilhão serão entregues aos estados. E como chegará o valor de cada estado? Será vendo 20% de participação dos estados e 80% da população daquele estado. Estes 2 critérios irá consolidar o montante que o estado terá direito a receber desta lei. Município, inciso 2, 50% aos municípios e ao Distrito Federal, sendo 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e 80% de acordo com a população de cada município. Então, 1,5 bilhão serão repassados para os municípios, obedecendo esses 2 critérios. Será analisado 20% do fundo de participação daquele município e 80% da população, do número populacional daquele município. Então, esses 2 critérios irá determinar quanto cada município irá receber. Bora? Vamos passar? Bora. Parágrafo 1º. Os municípios terão prazo máximo de 60 dias contados da descentralização para destinação dos recursos previsto no artigo 2º. Qual é o artigo 2º? O que determina os 3 critérios, os 3 grupos, né? Pessoa física individual, o inciso 2, que são subsídio a espaços, instituições, meio, o inciso 3, que são editais e tal e tal. Pronto. Então, nós vimos lá na frente, lá em cima, de que o presidente tem 15 dias a partir da sanção para destinar o recurso aos fundos, aos municípios, certo? Este aqui diz o seguinte: o município recebeu hoje o recurso, ele tem 60 dias para destinar a classe, ou seja, para gastar, para utilizar o recurso na cadeia produtiva da cultura. Tem 60 dias, certo? Entrou o recurso hoje, 60 dias para executar. Marcos, e se não for executado, o que é que acontece? Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Passa, Robson. Olha lá, parágrafo 2º. Os recursos não destinados em até 60 dias, após a descentralização destinada aos municípios, deverão ser automaticamente revertidos ao Fundo Estadual de Cultura, do respectivo estado onde o município se encontra, ou, na falta deste, ao órgão ou entidade de respectivo estado responsável pela gestão desses recursos. Então, tem 60 dias. O município não utilizou o recurso em 60 dias, isso é importante para a classe artística ficar aí, ó, pressionando, acompanhando, né, a sua gestão. 60 dias, né, a prefeitura recebeu o recurso, em 60 dias não utilizou, volta-se, vai para os cofres do Estado. Então, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, para uma conta da Fundação Zé Augusto, que é o órgão responsável por gerenciar a cultura no nosso estado, certo? Claro, é evidente que nós não podemos deixar isso acontecer. A classe artística não pode deixar isto acontecer. Depois,
de uma luta danada dessa, de uma situação de calamidade, de tristeza imensa, tanto pela doença como por financeira da classe artística, a gente não pode permitir que a prefeitura receba um recurso e não seja utilizado. Esse recurso volte. Obviamente que nós não iremos permitir, eu espero, que a classe artística, neste Rio Grande do Norte afora, não aceite, por isso, essa live, para que a gente tente sensibilizar e informar o máximo de artista possível, ok? Então, a gente sabe que se entrar, lá entrou hoje, tem 2 meses para utilizar o recurso, a prefeitura não utilizou, vai para os cofres do Estado, que o Estado que não tiver secretaria ou não tiver fundação de cultura que responda, provavelmente irá para a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, que é a realidade de um bocado de Estado. Passa, Robson. Artigo 4º. Compreende-se como trabalhador e trabalhadora da cultura a pessoa que participa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descrito no artigo 8 desta lei, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte. Veja que a classe, a categoria, teve um cuidado de abranger, é mais solidária, né? A arte é coração, né? A arte é coração, ela se preocupa com o outro. O verdadeiro artista, ele não se preocupa só com o seu umbigo, se preocupa com o outro. Então, entrou aqui técnicos, curadores, um bocado de coisa entrou nessa lei, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai ver isso no artigo 8. Eu coloquei aqui para destaque, para você ver que não é simplesmente dizer eu sou artista e está tudo resolvido para ter acesso. Não é bem por aí. Passa, Robson. Parágrafo 1º. O benefício de que trata o caput também será concedido retroativamente e proporcionalmente para o período de junho de 2020 até o dia imediatamente anterior ao de publicação desta lei. Então, o que é que isso significa? Significa que isto é especificamente para o inciso 1, beleza? Do artigo 2º, inciso 1 do artigo 2º. São o subsídio a quem? Ao artista, tá? Ao artista individual. Então, este artigo, este parágrafo, trata deles, porque diz que a lei é retroativa a junho, certo? A 1º de junho. Então, vamos supor que, e parcelas de 3 meses, né? 3 parcelas. Então, vamos supor que o recurso no município de Santa Cruz, por exemplo, entre em julho. Então, quando a Secretaria Municipal de Cultura fizer todos os procedimentos e estiver apto a pagar, ela deverá pagar junho e julho, da mesma hora, né? No mesmo movimento, certo? Vamos supor que seja em agosto. Então, ela deverá pagar junho, julho e agosto. São 3 parcelas, certo? Sucessiva para quem for atendido no recurso que trata o inciso 1 do artigo 2º. 3 parcelas, ele não é mensal. Serão 3 parcelas. Eu já vou adiantar, o valor está lá embaixo, mas eu vou adiantar. Serão parcelas de R$600, certo? Porque é baseada nesse auxílio emergencial comum que está já sendo pago à população em geral. Então, R$600, certo? 3 parcelas. E esta lei é retroativa a 1º de junho. Então, significa que o município que fizer seus procedimentos em julho, deverá pagar junho, julho. Se os procedimentos for feito em agosto, deverá pagar junho, julho, agosto, ok? Nós estamos bem adiantados disso aí, Robson. Já passamos o artigo aí, 4º. Alô, Robson? Oi. Já passamos do artigo 4º, já, é porque está voltando aqui. Aí você está no inciso 2º, não? Não, mas aqui é porque cada artigo tem os seus incisos, tem os seus parágrafos, que pode ser 1º, 2º, 3º, mas são diferentes baseados no artigo, entendeu? Então isso aqui já passou. Estou ligado. Então, você está lendo no artigo 4º, compreende-se que como trabalhador, né, e trabalhadora nesse aí? Isso.
Já passei, disso aí. Tá bom? Só para ajudar você aqui. Estou procurando aqui. Ah, É isso aí, ó. Nessa aí que você estava articulando agora? já passamos. Pode passar para o próximo. Próximo é esse. Isso, já passei também. Pode passar para o próximo. Ok. Beleza. O benefício do que trata o caput deste artigo será prorrogado no mesmo prazo em que for prorrogado o benefício constante no artigo 2º da Lei 13.982. Isso aqui, esta lei, é a lei desse auxílio emergencial que está sendo pago a toda a população, essa 13.982. Então, está dizendo aqui que este auxílio cultural dos R$ 600 que o artista terá acesso poderá ser prorrogado à medida que esta lei do auxílio emergencial que está sendo pago à população também seja prorrogada, ok? Então, isso aí é uma coisa que vai ser construída. Como é que isso vai ficar? Só o futuro vai nos dizer. Mas há uma possibilidade desta lei, deste auxílio emergencial, colocado lá no inciso 1 do artigo 2º, também ser prorrogado. Beleza? Pode passar, Robson. Vamos lá. Farão jus, artigo 6º da lei, farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1 do artigo 2º os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividade suspensa e que comprove. Foi aquilo que eu disse a vocês. Todo e qualquer artista vai ter direito? Não, tem uns critériozinhos. Vamos para eles agora. Robson, não é esse aí não, Robson. Não é esse aí não. Artigo 6º. Depois do artigo 6º. Não é isso aí. Depois do artigo 6º está isso aqui. Hã? Depois do artigo 6, ó, artigo 6. Não, mas é porque os incisos do artigo 6 não é isso aí. Então eu vou ler aqui. Beleza, pessoal? Enquanto o Robson encontra, eu vou ler aqui. Essas coisas acontecem, que é ao vivo. 1, 2, 3. Aí aqui vem 4, 5, 6. Não, pode deixar que eu vou ler aqui, beleza? Eu vou ler aqui. Aí depois você pega aí a partir do artigo 7. Então, o artigo 6, pessoal, ele diz o seguinte: farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1º do artigo 2º os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividade suspensa que comprove. Vamos lá. Inciso 1. Terem atuado social e profissionalmente nas áreas artística e cultural nos últimos 2 anos. Eu acredito, obviamente, que todo artista que for requerer este benefício, ele conseguirá comprovar, né, a sua atividade nos últimos 2 anos. Não vejo isso um problema, mas precisa comprovar, beleza? Inciso 2. Não ter emprego formal ativo. Ou seja, você é artista, mas você está empregado, então você não tem direito àquele auxílio de R$ 600, tá bom? Inciso 3º. Não sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Bolsa Família, tá bom? Então, se você está recebendo seguro-desemprego, se você está recebendo algum benefício do INSS, você também não poderá receber aquele auxílio de R$ 600 desta lei, que está lá no inciso 1, no parágrafo 2º. Tá certo, gente? Então, quem recebe Bolsa Família poderá receber sem problema nenhum. O artista que, porventura, receba Bolsa Família e seja só esse o benefício, ele poderá ter acesso aos R$ 600 sem problema algum. Vamos lá para o inciso 4º. Cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de 3 salários mínimos. Ou seja, tem lá 3, 4, 5 pessoas na casa daquele artista. Então, todos aqueles salários que tiver ali não pode dar mais de 3 salários mínimos, tá? Então, se der mais, significa que aquele artista não tem direito aos R$ 600. Se der menos, terá acesso. Inciso 5º. Inscrição e respectiva homologação em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1
do artigo 7º. A gente vai ver isso lá embaixo. Precisa o artista estar cadastrado em um dos cadastros que a gente vai ver lá embaixo. Também não vejo isso como empecilho. Tá bom? Sexto, inciso 6º, não ser beneficiário do auxílio emergencial previsto pela Lei 13.982. Ou seja, eu sou artista, sou técnico da iluminação, sou segurança da casa de show, recebi os R$ 600 deste auxílio que está sendo pago, recebi, pois eu não terei direito acesso a esses R$ 600 desta lei emergencial cultural. Tá bom? Tá claro aí para vocês? Vamos então para o parágrafo 1º deste artigo, que ele diz o seguinte: o recebimento da renda mensal está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar. Então, por exemplo, ali tem uma casa que tem 3, 4, 5 artistas, né? Todos terão direito ao acesso a este auxílio emergencial? Não, 2. Porque isso aí você democratiza, né? Com isso, você beneficia ali aquela família, né, com 2 artistas recebendo, e você possibilita outras famílias também receberem. Então, apenas 2 poderá receber, caso, né, aquela residência, aquela família tenha mais de 2 artistas, tá bom? Parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. É uma tristeza dizer, mas infelizmente nós temos diversas mães, artistas, estou tomando aqui um pouquinho d'água, diversas mães, artistas que cria, infelizmente, seus filhos sozinhos, né? Acaba acha bom lá na hora de namorar, de fazer o enxerimento, mas pega o beco depois e deixa a mãe lá criando os filhos sozinho. Lamentavelmente, a gente vê isso. Na classe artística também a gente tem essas mães. Então, poderá receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200. R$ 1.200, R$ 1.200, R$ 1.200, porque não são 3 parcelas? A gente já viu lá em cima que são 3 parcelas. Então, se são 3 parcelas, a mãe que tiver nessa situação, né, monoparental, deverá receber 2 cotas, R$ 1.200, R$ 1.200, R$ 1.200. Tá claro, galerinha? Vamos para o artigo 7º. Chegou aí, Robson, o artigo 7º, ou eu posso continuar aqui? Porque é interessante que as pessoas estivessem vendo, né, para dar uma dinâmica melhor. Tá passando aqui, Marcos, não tá aparecendo aí, não? Não, é porque eu mudei a página aqui. Mas tá aqui, tá aparecendo aqui os artigos, normal. Beleza, chegou. É ao vivo, galera. É isso mesmo, essas coisas acontecem. Artigo 7º. O benefício mensal, tá? Uma observação, gente. Lembre-se que agora a gente estava falando lá do inciso 1. Desliga aí seu microfone, Robson, por favor. Nós estávamos falando do inciso 1 do artigo 2, que é o auxílio à pessoa física, tá? Ao artista. Agora, nós estamos falando, vamos passar a falar do inciso 2. E este artigo diz o seguinte: o benefício mensal previsto no inciso 2 do artigo 2º terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com os critérios estabelecidos pelo gestor local. Então, bom, já vencemos uma etapa, que é o auxílio emergencial ao artista, que é de R$ 600, e existem aqueles critérios lá para a pessoa ter acesso. Beleza? Já tratamos disso. Agora estamos aqui no inciso 2. E o que é o inciso 2? Não é lá os grupos, as instituições, os MEI, não é? Os espaços, os grupos. Então, pronto. Esses terão direito um valor de 3.000 a 10.000. Quem vai determinar isso, obviamente, é a gestão municipal. A partir de quê? A partir do valor do recurso que o município vai receber e da demanda. Eu acho que a secretária, inclusive, aqui de Santa Cruz deve estar nos assistindo, eu penso que não existem outros critérios para determinar, né, como é que a gestão vai chegar para beneficiar essa categoria, esse grupo, a não ser esses 2 critérios, ou seja, o valor que eu recebi e a demanda. É possível a gente atender?
É possível a gente atender quantos? Vamos fazer. Tem que ser 3 mil? Tem que ser só o mínimo? Ou dá para ser de 4, dá para ser de 5, dá para ser de 6, dá para ser de 7? Percebe? Para a gente também não cair no erro de dizer, é 3 mil reais e acabou-se. Então, vocês artistas, né, construa isso junto à sua gestão, pressione a gestão para construir esse processo democraticamente, que é muito injusto os artistas estarem numa situação que está, isso é histórica, essa situação do artista de base, o artista popular que está no interior do Rio Grande do Norte, não é o estado de calamidade dele, não é por esse processo, não, é histórico. Mas é mais grave ainda por esse processo se porventura a gestão não tivesse cuidado de construir esse processo de descentralização desse recurso, ouvindo a categoria, sendo o mais justo possível. Para quê? Para que, de repente, uma figura, né, que escreveu um poema, rabiscou um poema, toca 3 acordes no violão, mas tem proximidade com A ou com B, tem acesso, enquanto o artista que produz a vida toda fica de fora. Não vamos esquecer que nós estamos no ano eleitoral, né? E eu quero crer, obviamente, aqui em Santa Cruz eu tenho certeza que o processo será construído muito positivamente com a secretária Lucilene, a secretária de Cultura. Mas esse apelo que eu faço aqui, e essa observação, não é simplesmente por Santa Cruz, mas por todo o estado do Rio Grande do Norte, né? É muito injusto que esse recurso não seja bem utilizado, gente. É muito injusto, por tudo como foi construído e pelo que nós estamos passando. Então, é importante que esse processo seja construído verdadeiramente de mãos dadas entre a sociedade e o poder público. Classe artística, se empoderem desse processo, tá? Se empoderem desse processo, tá? Então, assim, valor mínimo, 3 mil reais, valor máximo, 10 mil reais. A maioria, e eu já vou adiantando, a maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, obviamente que terá muita dificuldade, né? Porque o valor é um valor pequeno, terá muita dificuldade de sair pagando 10 mil reais a todos os grupos, a todos os espaços, a todas as instituições e tal. Mas vamos construir esse meio termo, para não ser tão, nem tão pouco. Beleza? Pode passar. Voltasse, mesma coisa, criatura. Esse é o que eu acabei de falar. Opa, beleza. Parágrafo primeiro. Vamos lá. Farão jus ao benefício previsto no caput os espaços culturais e artísticos, micro e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividade suspensa, devendo comprovar sua inscrição e respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros. Tá certo? Eu destaquei aqui essa questão comunitária para dizer que não precisa ser um espaço físico, certo? Para ter acesso a esse recurso de 3 a 10 mil. Os grupos, as manifestações estão inseridos e deverão ter acesso a esse recurso. Tá certo? Passa aí, Robson. Lembrando que nesse cadastro agora esse cadastro aqui serve para o artista individual que vai buscar o recurso de R$600 e para o inciso 2, as instituições, os grupos, os espaços, ok? Todos esses dois têm que estar em um desses cadastros. Quais sejam? Cadastro Estadual de Cultura, Cadastro Municipal de Cultura, Cadastro Distrital de Cultura, que não é o nosso caso, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Aqui, por exemplo, a gente tem, aqui em Santa Cruz, a gente tem o Arte Viva, né, que está cadastrado como ponto nacional, porque o convênio do Arte Viva foi um convênio nacional, então está lá no cadastro, já, por exemplo, já está inserido nesse processo. Inciso 5º, cadastro estaduais de pontos de cultura. Aqui em Santa Cruz também nós temos uma associação, que é a Associação Amigos da Casa de Cultura, que também está cadastrado lá no cadastro estadual de pontos de cultura. Então, Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, Sistema de Informações e Cadastro do Artesanato Brasileiro. Apareceu aqui um danado um comentário e agora eu fico sem ler o outro.
outros cadastros existentes na unidade da federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei 8.313, de 91, a chamada Lei Rouanet. Então, Marcos, é preciso estar em todos os cadastros? Não, amado e amada. Basta estar em um destes cadastros. Claro, é evidente que para a maioria, 90% dos municípios, será o cadastro municipal, né? Se não tem, precisa realizar, tá certo, gestor que está aí nos assistindo? Se seu município não tem o cadastro, agilize esse processo para identificar a cadeia produtiva cultural de seu município, ok? Por exemplo, o nosso, de Santa Cruz, existe, porém, evidentemente, para atender os anseios desta lei, precisa ser ampliado e melhorado muito, não é? Inclusive, a Secretaria de Cultura, no grupo que a gente faz parte do Conselho de Cultura, já disse que está pensando, não é? Já está botando no papel algumas ideias para ampliar e melhorar esse cadastro para atender esta lei. Então, isso é muito bom, beleza? Então, o grupo que tiver, o artista que tiver em um desses cadastros, eles poderão, obviamente, requerer o recurso dessa lei. Se vai ter acesso ou não, aí é outra história, são outros 500. Diga aí. A internet deu uma caída aqui, por mais ou menos um minutinho aí não deu para pegar o que você falou, não. Aí, desse cadastro aqui, é para mim repetir tudo? Não, do início não, mas aí o que você já estava explicando sobre ele, alguns pontos aí. Bem, Robson está dizendo aqui, né, que caiu a internet e a gente vai ter, por isso que é bom os comentários, as perguntas, vai ser muito bom para a gente esclarecer o que vocês não estão conseguindo entender, porque essa danada dessa internet não nos ajuda. Mas o que eu quis dizer aqui é que existe 7 itens, possibilidade de cadastro, e que o artista, o grupo, a instituição, o espaço, ele precisa estar cadastrado em um desses, não é obrigado a estar em todos, ok? E, obviamente, será o cadastro municipal de cultura. Então, o que eu estou dizendo é que o município que não tiver o seu cadastro, providencie, certo? Marco, o meu município não tem Secretaria de Cultura, não tem sistema de cultura, não tem plano, não tem fundo, não tem cadastro, não tem nada. Eu vou receber o recurso, meu município vai receber o recurso sim. Como nós já vimos lá, se não tem o Fundo Municipal de Cultura, ou se não tem um órgão específico da cultura, virá por outro órgão. E qual é o órgão, em 90% dos municípios, que responde pela cultura? A Secretaria de Educação. Secretaria de Educação e Cultura e Desporto, e tem mais um bocado de coisa em alguns ainda. Então, esta secretaria deverá receber o recurso e será ela a responsável por nortear todo este processo, ou seja, criar o fundo e discutir. Então, quanto mais discutir com os artistas, melhor. Tá certo? Deu para entender agora, Robson? Deu tranquilo, de boa. Então, vamos passar para frente? Bora. Aí. Parágrafo 2º. Aqui, ó. Serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federado, ou seja, municípios e estado, enquanto perdurar o período de que trata o artigo 1º desta lei, que são os valores lá e o decreto, garantir inclusões e alterações nos cadastros de forma autodeclaratória e preferencialmente não presencial. Ora, é óbvio, né? Só existe essa lei porque nós estamos num período excepcional de pandemia, que a orientação é o quê? Distanciamento. Então, as secretarias de cultura, as secretarias de educação, ou seja, o município que terá recurso dessa lei, deverá estabelecer no seu organograma, né, possibilidade de que o artista não se dirija até a sede, que faça tudo o cadastramento, todos os documentos, seja de forma, né, online, tá? E autodeclaratória, ou seja, o artista terá que ser responsável por a declaração que ele está fazendo, que não recebeu auxílio emergencial, que não tem emprego, né, que tem 2 anos de atividades, tá certo? Então, assim, a responsabilidade dessas declarações, obviamente, é do artista. Mas tudo isso tem que ser elaborado pelo gestor municipal
e dado acesso para que o artista chegue a este cadastramento. Pode passar, Amado. Parágrafo 3º. O benefício de que trata o caput somente será concedido para responsável pela gestão do espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo. Aqui é o seguinte, Marco, eu sou diretor do teatro, eu sou diretor do grupo de dança, de capoeira. Não, Amado. Você só poderá ter acesso por um. Você, no seu cadastro, você pode até contar, certo? Que é diretor desses grupos todinho, não tem problema nenhum no cadastro. Porém, não há como você ter acúmulo desse bem, né? Do acesso a esse auxílio emergencial. Então, você só receberá, obviamente, por um dos que você representa. Passa aí, Amado. Artigo 8º. Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativa com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como... Agora a gente vai entrar aqui, para ter acesso ao recurso do inciso 2, do artigo 2º, que são aquele valor de 3 a 10 mil, que é como a gente viu aí, espaços, grupos, instituições e pá, precisa desses, serão esses que terão acesso. Coloca aí, Robson, por favor. Cadê, Amado? Então, vou adiantar. Opa, chegou? Isso, vamos lá. Vamos lá. Então, você é um ponto ou pontão de cultura. Pode requerer esse recurso. Tá certo? No município. Você é ponto de cultura no município. Você é ponto de cultura no estado. Você é pontão de cultura no município, pontão de cultura no estado. Pode requerer o acesso a esse recurso. Teatros independentes, escola de música, de dança, de capoeiras e arte, circos, cineclubes, centros culturais, casa de cultura e centros de trabalho, centros de tradição regionais. Eu destaquei aqui a Casa de Cultura, tem outros, a gente vai ver lá, mas eu destaquei aqui a Casa de Cultura, coloca aí, Robson, por favor, para dizer aos amados de Santa Cruz que esta Casa de Cultura não é estes espaços, né, mantidos pelo governo estadual, pela Fundação José Augusto, como nós temos aqui em Santa Cruz, a Casa de Cultura Popular de Santa Cruz. Então, as Casas de Cultura Popular de Santa Cruz e das outras cidades que estão espalhadas aí no RN, não poderão ter acesso a esse recurso, tá certo? Nós estamos falando de uma lei nacional. Então, essas casas de cultura foi colocada aqui porque entende-se casa de cultura como uma pessoa física que tem ali um espaço físico cultural e, portanto, foi identificado como casa de cultura, ok? Esses terão acesso, que não tem vínculo com o poder público. As casas de cultura, no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, que tem vínculo com o poder público, não poderá ter acesso. Então, veja que nós já vimos aqui 6, tem mais. Passa aí, Amado. Museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afrodescendentes. Vixe Maria, pelo amor de Deus, homem. Se você me mata. De novo? Aí tem festas populares de caráter regional, carnaval e São João, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaço público, livrarias, editoras e sebos. Nós temos sebos aqui em Santa Cruz, empresas de diversões e produção de espetáculos, estúdio de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual. Então, veja, todos esses que estão, todas as pessoas que estão inseridos, pessoas que eu digo, os grupos, enquanto grupo, né? Estão inseridos elencados nestes incisos aí, poderão solicitar acesso ao recurso. Lembre-se, nós estamos falando daquele recurso de 3 mil... Ainda tem, ó, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e de fotografias,
feiras de arte e artesanato, espaço de apresentação musical, outros espaços e atividades artísticas. Então, veja que nós estamos falando bem amplo. Por isso que o Cadastro Municipal de Cultura aqui de Santa Cruz precisa ser refeito, porque várias coisas dessas não estão dentro dele. O sebo não está, a fotografia não está, os ateliês não estão, e tem muita coisa que não está. Você está percebendo? Agora, lembrando, amados, não vamos vender ilusão. Santa Cruz tem tudo isso, e muito, não é pouco não, é muito. Todos terão acesso a um recurso? Não sei, vamos construir. Por quê? Porque, claramente, o recurso, a demanda aqui será muito maior do que o recurso. E eu já deixo mais uma vez a opinião de que a gente daqui em Santa Cruz deve construir esses recursos, preferencialmente no inciso 1 e no inciso 2, que é o auxílio de R$600 e esse valor para os grupos, para as instituições, para os espaços. É minha opinião, vou levar isso para o conselho e espero convencer mais artistas, para simplesmente a gestão não chegar e dizer edital e acabou-se. Percebe? Então, eu espero, Lucileide, eu acredito que vai estar aberta. Então, assim, amados de outros municípios, vejam como é que vocês podem se mobilizar para construir isso junto ao executivo, né? Tomara que o recurso que vocês recebam deem para tudo isso. E espero que tenha tudo isso no município de vocês. Aqui no nosso, eu tenho certeza que tem. E confesso que o recurso não dará para fazer tudo que a gente almeja, mas isso será uma construção. Passa aí, amigo. Bora? Estamos já nos finalmente, viu, gente? Ixi, Maria, já vamos com 1h e pouco de live. Paráfundo, fica vedada a concessão de benefício aqui, se refere ao inciso 2 do artigo desta lei, então eu não vou ler não, aqui eu vou explicar direto, para a gente ganhar tempo. Isto aqui fala justamente de que é proibido espaços públicos, culturais, ligados à gestão, ligados ao poder público municipal ou estadual, não pode ter recurso destinado. Por exemplo, a reforma de teatro, pagamento de funcionário, equipamentos, compra de material, né, de expediente para a Secretaria de Cultura, para o teatro, não pode, tá? Poder público não pode investir esse recurso na própria máquina, tá bom? Todo recurso deve ser destinado para a cadeia produtiva, que isto fique claro. Pode passar, amado. Bora. Vamos lá, o que é que diz o artigo 9 da lei? Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no inciso 2 do artigo 2º desta lei ficarão obrigadas a garantir, após o reinício de suas atividades, a realização de uma atividade cultural mensal destinada prioritariamente aos alunos de escola pública. Então, beleza, né? Veja que aqui ele trata do inciso 2. Ou seja, quem recebe o auxílio de R$600, o artista que recebeu o auxílio de R$600, ele não tem contrapartida nenhuma a dar à prefeitura, ao poder público municipal. Mas quem receber recurso do inciso 2, aí sim, terá que, quando voltar à normalidade, realizar algumas apresentações, de preferência em escolas. Tá bom? Passa aí, amado. Estamos finalizando, galera. Artigo 10. O benefício do subsídio previsto no inciso 2 do artigo 2º desta lei deverá prestar conta ao respectivo ente até 120 dias após o recebimento da última parcela. O que é isso, Marcos? É o seguinte, lembrando mais uma vez, o inciso 1 do artigo 2º, os R$600 quem receber, não precisa prestar contas, mas quem receber do inciso 2, ou seja, as instituições, os grupos e parará, este deverá, em 120 dias, prestar conta. A lei não diz como será essa prestação de contas. Mais uma vez entra a sensibilidade da gestão com a construção de base. Claro, é evidente que tem que ser o menos burocrático possível. Então, relatório técnico de sua atividade, né? Eu realizei a atividade, então está aqui, ó, fotografia, tal, vídeo, beleza. Né? A lei não diz
como deve ser essa prestação de conta. Então, logicamente, o município vai dizer como será essa prestação de conta. Tem que ser o menos burocrático possível. Vamos lá para o artigo, já foi, né? É que diz o parágrafo 1 do artigo 10 que os estados, municípios e Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência na prestação de conta do que trata este artigo, ou seja, aquele recurso lá destinado ao inciso 2, não é? Do parágrafo 2º. Então, tem que ter ampla transparência nessa prestação de conta, e é isto que a lei está garantindo, que o município, né, garanta junto à sociedade a maior transparência possível. Vamos lá, amigo, para o último. Chegamos no último, amados e amadas. Artigo 11. As instituições... Aqui eu trouxe, gente, tá? Eu vou ler, mas eu não vou tecer comentários porque não conheço. Né? Não conheço isso aqui, não domino. Então, eu trouxe, na verdade, mais para informação para os senhores e senhoras, para que vocês busquem estes conhecimentos sobre o que diz o artigo 11. As instituições financeiras federais disponibilizarão às pessoas físicas que comprovem ser trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural e as pessoas jurídicas que tenham finalidade cultural em seus respectivos estatutos tenham linhas de crédito. Então, como eu não domino essa questão de linhas de crédito, nunca fiz, não sei como se dá, a lei não explica o passo a passo, então, eu penso que os senhores e senhoras artistas aí tentem buscar junto contadores, enfim, outros artistas que já tenham tido esse benefício, tenham utilizado dessas linhas de crédito, porque eu não tenho, eu não vou estar falando besteira mais do que eu falo, né? Besteira eu já falo demais, aí falar do que você não conhece minimamente não é legal. Então, eu acredito que nós chegamos ao final da explanação. A lei tem mais 3 artigos, tem mais 4, eu acho que tem mais 4, mas não interfere no processo de efetivação da lei, do benefício e tal. Então, eu especifiquei esses 11 que eu achei mais importante e posso garantir aos senhores e senhoras que os demais não interferem em maneira nenhuma na efetivação da lei para o artista, ok? Então, eu gostaria de, antes de passar para os comentários, para as dúvidas, aliás, eu gostaria de relacionar aqui alguns municípios, só para vocês terem ideia. Tá? Eu não sei quantas pessoas, eu já vi aqui várias manifestações, eu sei que tem vários municípios aqui acompanhando, isso é muito bom. Porém, como não disseram no meu privado, só alguns, né, disseram, então eu vou aqui fazer menção a alguns municípios e seus respectivos valores, previsão, tá, gente? Nós estamos aqui falando de previsão, de estimativa, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E esta previsão não foi feita por mim. Eu não seria irresponsável de fazer isso. Foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios, que tem experiência suficiente. Então, a Confederação Nacional dos Municípios já estabeleceu, partindo daqueles 2 princípios lá de divisão, 50% Estado, 50% município, 20% fundo de participação, 80% população, a Confederação chegou num montante, que é uma previsão, repito, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas não será muito diferente disso, não. Vocês se atentem aí, eu vou citar alguns apenas, tá certo? Por exemplo, Martins, lá na Serra de Martins, mandar um alô para a dona Fátima, minha querida dona Fátima. Martins, a previsão é de receber quase R$76.000. Pode parecer pouco, não sei, diante da realidade aí do município, mas os artistas de Martins se atentem aí que o município poderá receber até R$76.000. Boa Saúde, que eu sei que também está acompanhando a gente, o amigo Jussier, amigo Ezio, inclusive já deixa um abraço, né? Ezio passou por um problema delicado de saúde, né? Já mandei meus sinceros abraços e desejo de recuperação imediata, mas estendo aqui publicamente novamente. Então, Boa Saúde poderá receber R$84.000. Atenção, artistas de Boa Saúde, veja como vocês construíram esse processo junto à gestão municipal.
Lagoa Nova, minha querida Iranilde, né? Está lá em Lagoa Nova. R$ 132.000 poderá receber para desenvolver atividades da lei emergencial baseado nos três incisos lá do artigo 2º. Currais Novos, eu sei Currais Novos, lá, Larissa, minha amiga Larissa e Francinado, que é abarretado, Larissa é a menina arretada. Currais Novos poderá receber R$ 342.000. Alô, Dom Júnior, prefeito de Currais Novos, né? Alô, a galera aí da coordenação aí de cultura de Currais Novos, tenho certeza que vocês farão bom uso deste recurso. Macaíba, meu amigo Sena, lá estamos inclusive na Web TV lá de Sena, a gente é muito chique, Ave Maria. Macaíba, quase R$ 600.000, viu, Sena? Mobiliza os artistas aí, que tem quase R$ 600.000. Lembrando que isso é uma previsão feita pela Confederação Nacional dos Municípios. Se tem algo equivocado, não é deste que vos fala, ok? Mas eu confio piamente nos dados apresentados pela Confederação. Mossoró, estamos lá em Mossoró também. Olha, quase R$ 2 milhões para Mossoró, lá a cidade do nosso amigo Guimar. Abraço, Guimar. Então, mobiliza os artistas aí, camarada. Então, esse foi alguns dos municípios. Eu vou trazer aqui da região do Trairi. Tá? Santa Cruz, a previsão é de R$ 303.000. Confesso que eu gostaria e esperava que fosse muito mais. Aliás, gente, não vá pensando que esses 3 bilhões, que esse dinheiro é muito, não é não. Você veja que quando você divide para os municípios, é um pouquinho para cada um. Gostaríamos de ter mais, e merecemos ter mais. A cultura merece ter muito mais. Mas, infelizmente, é essa a nossa realidade. E vamos, portanto, senhora secretária Lucileide, prefeito Ivanildinho, vamos utilizar da melhor forma possível. Eu me coloco à disposição, tenho certeza que meu grupo também, falo aqui enquanto Arte Viva, inclusive mando um alô para Messias, meu irmão Messias, mestre Messias, o meu irmão Fábio de Souza, meu irmão André Poema, nós estamos à disposição para construir, pode ter certeza disso. Agora, não vamos aceitar nenhuma possibilidade de a gente não aplicar bem esses recursos. Então, tenho certeza que o Lucileide, o prefeito aqui, irá fazer bom uso desse recurso público. Então, Santa Cruz, 303.000. Perspectiva. Tangará, R$ 132.000. Tá? Campo Redondo, R$ 98.000. Alô, Marcos Dantas, se eu não me engano, lá de Campo Redondo, que é assim como eu, cobrador, ali em cima. Mobiliza os artistas aí de Campo Redondo. Jaçanã, R$ 77.000. Coronel Ezequiel, R$ 57.000. Sítio Novo, R$ 57.000. Japi, R$ 54.000. Lajes Pintada, R$ 52.000. São Bento do Trairi, R$ 51.000 para aplicar nessa lei. Podemos discutir se é pouco, se é muito, mas aquela porcentagem, aqueles princípios que foi o mais justo e é o que é aplicado para descentralização do recurso da União para os municípios. E o Estado é aquele padrão. Então, não poderia ser diferente nesta lei, foi o mais justo que se encontrou. Então, gente, isso aqui são alguns municípios, eu tenho esta relação, tá? Aquela galera que estiver aí me assistindo, fala lá no PV lá, que eu vou mandar, eu mando no PV de vocês. Quanto mais informações, socializar informações, melhor. Não tenho interesse de ter informações para mim, não tenho esse ego, tá? Não tenho esse ego de maneira nenhuma. Então, gente, chegamos aqui, e se tiver dúvida, eu gosto muito da questão das dúvidas, sabe? É um momento de interação, assim, que eu gosto muito. Já agradeço a presença de todos, mas se vocês quiserem, a gente continua. Márcio, diga aí. Nós temos aqui 4 perguntas que foram colocadas aqui nos comentários, né? Eu tenho certeza que alguns aqui você já tinha até explanado aí, mas é bom colocar para os demais aí, né, e as pessoas que fizeram essas perguntas. Tem pessoas perguntando aqui se vai ficar salva. Essa live vai ficar salva no perfil de Marcos Silva, beleza? Quem quiser, quem não conseguiu acompanhar toda ela, quem não assistiu toda ela, mas depois vai lá no perfil de Marcos Silva, que vai estar lá a live. A primeira pergunta, Marcos, é de Jorge Silva, Josivan.
Acho que é lá de Angicos. Os grupos juninos serão beneficiados? Eu entendo que quando a lei diz, inclusive manifestações, Carnaval, São João, eu acredito que está inserido sim, né? Eu acredito. Agora, lógico, é uma construção que precisa ser vista com muito cuidado, toda essa construção da lei de município, né? Nós, por exemplo, é um ano que não teremos São João, né? Mas eu acredito que tem direito. Eu entendo que tem direito sim. Marco, aí tem outra aqui de Leopoldo. Como serão esses prêmios? Logo no início você falou, né? Deu até uma ênfase lá dos prêmios. Como seriam esses prêmios? Não, esses prêmios serão estabelecidos, obviamente, pelo poder público, né? O poder público é quem vai dizer se é prêmio. Porque pode ser edital, pode ser chamada pública, pode ser prêmio. Se o município entender que é prêmio, aí vai se estabelecer os critérios. O que eu defendo é que seja menos burocrático possível. Porque, tem muita dificuldade, nossos mestres. A gente sabe que tem editais aqui, inclusive a Fundação José Augusto acabou né, teve um resultado agora, mas a gente sabe, não é uma culpa do gestor, cara, não é uma culpa do gestor do Estado, simplesmente do gestor estadual, é porque o sistema é burocrático, e não basta a vontade do gestor para mudar. A lei municipal não pode sobrepor uma lei estadual, a lei do Estado não pode sobrepor a nacional. Então, vem um sistema burocrático de cima para baixo, que, obviamente, dificulta aqueles que, como a gente, quer desburocratizar esse processo. Só que não depende só de vontade, mas o que a lei permitir, dentro da legalidade, isto eu não abro mão, dentro da legalidade do que a lei permitir, tem que ser o menos burocrático possível, porque é evidentemente que, claramente, nossa classe artística não estão aptas nesse processo de edital, nesse processo de prêmio, nesse processo de chamada pública. Isso é um processo desgastante e terrível. Então, temos que facilitar. Tem um aqui, Marco, mas você já falou já, que é Canidé, né? E os municípios que têm casas de cultura, como essa lei, de forma ela atuará. Mas você já deu a explicação lá, né? O que era as casas de cultura. Se ele estiver falando de casas de cultura, que são aqueles espaços da Fundação José Augusto, não terá direito à utilização desses recursos. Se for uma casa de cultura, um espaço físico, de uma pessoa física que tem ali o espaço cultural, ele pode sim ter acesso, mas ligado ao poder público, não. Essas que eu estou fazendo aqui, Marco, está anotado aqui que eu anotei no bloquinho aqui, né? Que também você já respondeu. Shaolin perguntou quem já recebeu auxílio tem direito, você falou que você também já tinha falado sobre isso aí. Tem mais nenhuma, não? Aí tem outras aqui. Não, tem vários aqui agora aparecendo nos comentários, viu? Deixa eu ler um aqui. Deixa eu ler um aqui que eu tenho. Deixa eu ler um aqui. Porque se só tiver 3 perguntas, das duas, uma. Ou todo mundo entendeu o que eu falei, ou não entendeu absolutamente nada, entendeu? Mas, enfim, deixa eu ler aqui. Não tem. Essa chegou ontem, eu achei bem interessante, eu salvei. Então, uma pessoa mandou para mim ontem. Marcos, esses valores que cada município vai receber, se na cidade não existe nenhuma manifestação cultural ou artística, mesmo assim vai receber? Sim, vai. Né? Eu já disse lá em cima que todos os municípios irão receber pouco, muito, tá? Agora, chama atenção aqui, não é a pergunta se os municípios vão receber, é a questão se existe, que não existe nenhuma manifestação cultural ou artística. Olha, eu quero crer que não tenha, o mais menor que seja um município, que não tenha um sanfoneiro lá no pé da serra, que não tenha um poeta, que não tenha um escritor, um sanfoneiro, um trianguista, um zabumbeiro, um músico estudando, fazendo aula. Eu não quero crer que exista município que não tem nada de cultura. Não acredito. Isso, para mim, mostra muito claramente a questão da visão. Nós não somos visíveis, né? Cultura não é visível. Não existe um mapeamento, não existe um estudo, não existe um levantamento nos seus municípios, né? Então, é como se a cultura ali não existisse.
mas pode ir atrás que existe, e muito boas, muito boas. Então, essa questão da falta de visão, de enxergar, né, de que o poder público e a sociedade enxerguem a cultura, eu vejo representado aqui nessa pergunta, e vejo com tristeza este fato, né, que é real, infelizmente as pessoas não veem, não enxergam, mas acredito piamente que existe sim manifestação cultural nos municípios. Pode meter bronca aí, Robson. Luan Eduardo, Marcos, quem tem MEI voltado para a música se encaixa nesse perfil do segundo? Se encaixa, entendo perfeitamente, se encaixa, perfeitamente. Yara, parabéns, Marcos. Não, aqui é só agradecer, eu acho que era uma pergunta. Edson, e quem não está em nenhum cadastro de cultura, nem tem CNPJ e nem MEI, terá direito? Terá direito, vamos por parte. Primeiro, a gente precisa separar CNPJ de não CNPJ. A lei não obriga que tenha CNPJ. O inciso 2 do artigo 2º, que trata lá dos valores de 3 a 10 mil, deixa muito claro, pode ser grupos, tá? Que não tem CNPJ, inclusive que não tem a sede, a estrutura física, o espaço cultural, ele tem direito. Mas se eu tenho um grupo lá, que eu desenvolvo atividades culturais na rua, né? Por exemplo, eu não tenho uma sede, mas eu tenho um grupo, o grupo é vivo, eu tenho como comprovar que existe há mais de 2 anos, então terei direito, sem nenhum problema. E não precisa ser só CNPJ. Não sei se a Diária aqui, Marcos, está dentro dessa sua resposta aí, que é grupo sem CNPJ, podem se inscrever? Pode, sim, pode, deve. Meta bronca. Eu acho que é uma pergunta de Marcos Cavalcante. É obrigatório estar inscrito em um dos cadastros citados na lei? É obrigado. Está em pelo menos um deles. Né? Todos, se eu não me engano, são 7, e é preciso sim estar inscrito. Que eu repito, 90% serão no cadastro municipal. Tem aqui, Jussi, no caso do que consta no inciso 3, um projeto de produção de lives que visa promover artistas locais, poderão ser contemplados por esses recursos? Eu acredito que sim, eu entendo que sim. Agora, lembrando que, inclusive, é isso mesmo, porque são duas coisas na lei. Uma coisa são as apresentações a posteriores, que são as apresentações presenciais, quando tudo isso passar, que as pessoas que receberem recursos do inciso 2 terão que fazer, sobretudo em escolas públicas, isso é uma coisa. Mas a própria lei fala de atividades relacionadas à questão da internet. Então, eu acredito que pode sim. Lembrando que, evidentemente, que pode ter coisa na lei que pode ser judicializado, né? Então, eu não vou entender tudo e não se contente apenas com o que eu estou dizendo, não, tá, gente? Busquem informações pelas caridades para depois não me culpar, tá? Eu estou dizendo aqui o que eu entendo, mas é claro e evidente do que eu acho, do que eu percebo. Mas é claro que outras pessoas podem ter outro entendimento, sobretudo gestão. Né? A gente sabe como é lidar com gestão. Né? Então, fiquem espertos nisso aí. Bom, Marco, então por aqui, né, sessão de perguntas, né, temos muito comentário, tivemos muitos acompanhadores, muitos comentários, as pessoas interagiram aí. Acho que foi alguns comentários aí para me animar, mas se tiver crítica, pelo amor de Deus, eu não tenho pressa de encerrar as coisas, não. Não, até agora, não, né? Eu coloco aí, tá para você ver aí, né? Alguns comentários aí na tela. Jussi, infelizmente, o que falta é um cadastro de artistas dos municípios, o que torna os artistas apagados nessa situação. Pois é, Jussi. Então aí, ó, lá em Boa Saúde, camarada, tá? Tenta repassar essas informações aí para os artistas, discuta aí com a gestão pública, né? Da melhor forma de utilização e de superar essa triste realidade, né, de a cultura dos municípios estarem apagadas, né? Apagada no sentido da visão de gestão e de pessoas, mas no fazer pode ter certeza que não está apagado, não. Jefferson Tavares, subcoordenador da Fundação Zé Augusto, né? Movimentações culturais estão em toda parte, só precisa ser reconhecido e valorizado. Isso, grande Jefferson, aqui um abraço. É isso aí, boy.
Marcos, Camilo Dantas, parabéns, Marcos, pela iniciativa. E aí, Mestre Camilo, aquele abraço, show, é membro, é companheiro meu lá no Conselho de Cultura, faz parte desde a história. Camilo é da luta aqui, das antigas aqui, o Mestre Camilo aqui, quem é de Santa Cruz conhece. Yara, foi excelente, né? Uma excelente live, tá aí. Valeu, obrigado, Yara. Marcos Cavalcante respondeu que não foi uma pergunta, foi uma resposta, né, naquele momento. Marcos sempre atenado, velho, aí que não passa nada não, aí pro Marcos não passa nada. Surgiu uma pergunta aqui, Marcos, de Idalino. No caso de uma cidade não ter cadastro municipal dos artistas e grupos culturais, ela precisará fazer esse cadastro? E como esse cadastro está sendo feito em Santa Cruz? Terá que fazer, né? Terá que fazer. O cadastro é obrigatório. Né? É obrigatório o município fazer e é obrigatório o artista estar nele. Né? Então, assim, precisa ser feito. Então, aqueles municípios que não têm Secretaria de Cultura, a nossa tem. Tá? Aqueles municípios que não tiver Secretaria de Cultura, não tiver fundação que responda pela cultura naquele município, provavelmente será a Secretaria de Educação. Então, os artistas procurem aí o seu órgão municipal e trate deste processo que o recurso virá. Isso é fato. E o processo aqui de Santa Cruz do cadastro, respondendo Dalino, a gente sabe que ele é extremamente limitado, até porque nunca tivemos essa experiência, né? O município aqui historicamente só faz edital no São João e no Carnaval, né, para as quadrilhas e para os blocos de carnaval, e acabou-se, não se tem mais outro edital, então é uma experiência nova. E como a lei é ampla, né, naturalmente o cadastro daqui terá que ser refeito, e segundo a secretária de Cultura, Lucilene, já está trabalhando nesse processo. Valeu, poeta Adriano, aquele abraço. Grande poeta aqui. Daniel Vieira, parabéns pelas informações. Valeu, Daniel, obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui agora, Marcos, são os comentários que já foram postos. Beleza. Não sei se você conhece aqui esse rapaz, José Ricardo de Souza. Ricardo é uma autarquia. Valeu, Ricardo, aquele abraço. Mas o comentário é de Marcos aí. É preciso urgência nas ações de mobilização dos artistas. Promova uma live coletiva para os artistas para que sugestões sejam apresentadas. Por sua vez, a Casa de Cultura pode pensar em vários editais. Vamos por parte. Lembrando, a Casa de Cultura aqui, se vai pensar em edital ou não, é uma relação com o governo do Estado, Fundação José Augusto, né? Porque a Casa de Cultura daqui não terá acesso a este recurso que vem para o município. Nem terá acesso do recurso estadual para desenvolver ações de equipamentos de compra de melhoria da casa. Não pode, tá? Isso é um ponto. Com relação, Marquinhos, a gente criar vários outros momentos, eu sou totalmente favorável, estou à disposição. Eu acho que essa live foi uma live mais estadual, para a gente tentar atingir o estado do Rio Grande do Norte o máximo que a gente pudesse dos artistas. Me coloco à disposição dos municípios, dos artistas, para contribuir nesse processo. Agora posso me voltar para Santa Cruz, e eu acho que a gente tem que criar vários momentos de Santa Cruz, porque por mais que a secretária de Cultura esteja fazendo, e ela já disse lá no Conselho que está fazendo, o presidente do Conselho disse também que está participando desse processo. Por mais que esteja acontecendo, e é bom que esteja acontecendo, os artistas, enquanto controle social, nós precisamos se mobilizar, juntar, pensar e planejar para sugerir, inclusive, a gestão, né? Então, eu estou de acordo aí para a gente criar vários momentos aqui online com os artistas aqui de Santa Cruz. Marco, ele colocou aqui, né, como um elemento de fomento para os artistas. Não, com certeza, assim, o que depender da Casa de Cultura, enquanto agente de cultura estão na frente, para a gente unir forças e a gente nos fortalecer e a Casa de Cultura poder contribuir para que os artistas, né, tenham acesso realmente a esse recurso da Lei de Emergência Cultural, com certeza pode contar com a Casa de Cultura para a gente ir atrás e realmente conseguir que os artistas sejam contemplados da melhor forma possível para que exerçam seus trabalhos aí, né? Nesse sentido, eu, enquanto agente de cultura, nesse momento, deixo aqui minhas palavras.
Então, vamos se despedir, né? Novinho Cabelos, grande abraço, Novinho. Grande líder aqui comunitário aqui da nossa comunidade. É isso aí, Marco. Eu vou deixar aí o espaço aí para você dar as suas colocações finais para a galera. Não, gente. Não, gente, é isso. Extremamente rouco, né? Estou até meio gripado também. Espero ter contribuído, tá, gente? Robson, desliga aí teu microfone aí, por favor. Espero ter contribuído, né? Eu sou um provocador, né? Foi assim que eu aprendi, né, a ser na minha escola, na minha universidade Arte Viva. Entendo que cada um de nós, utilizando a premissa bastante difundida por Célio Turino, do sentir, do pensar e do agir, precisamos da nossa contribuição no processo de evolução da nossa sociedade, no controle social. Eu acredito que se houvesse mais controle social, tenho certeza que a gestão pública seria feita com mais eficiência, não é? E eu aposto nessa questão do controle social, e foi para isso que eu tomei a iniciativa. Não estou ganhando um centavo para estar desenvolvendo essa live, mas é a minha responsabilidade enquanto cidadão para construir e levar a maior informação possível aos artistas para que eles se empoderem desse processo. Finalizo agradecendo, né, a todos, a Robson, que construiu essa live técnica, a parte técnica comigo. Finalizo agradecendo a todos que participaram dessa live, que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que vão continuar compartilhando, certo? Então, meu agradecimento a todos vocês. Façam uma referência à rede de pontos de cultura e pontos de memória do Rio Grande do Norte, que teve e está tendo um papel extremamente importante na mobilização desta lei, certo? Relembro aos senhores que isso é uma conquista da base, uma conquista da classe artística, né, popular sobretudo, não foi de artistas globais, foi a base construindo todo esse processo de vitória, que quando os senhores e senhoras receberem, eu espero que recebam esse recurso, lembre-se que não é um presente de prefeito A, de prefeito B, nem de vereador A, nem de vereador B, certo? Reconheça a luta da sua classe, da sua categoria, faça uma referência à minha escola, à minha universidade Arte Viva, né, a Messias Domingo, nosso mestre, nosso irmão André Poema, nosso irmão Fábio de Souza e todos aqueles que passaram e que reconhecem o Arte Viva como uma instituição importante em suas vidas. Então, é só agradecimento e dizer assim que precisamos fazer muito mais movimentos como esse. Como disse a vocês, meu intelecto é limitado, minha oratória é bem pobre, mas eu espero ter contribuído com os senhores e senhoras. Viva a cultura, viva a mobilização, viva o controle social. Valeu e tchau. Valeu, galera.